Fala galera, mais novidades para vocês e dessa vez eu vou te mostrar todas as novas funcionalidades da carteira na web do Trademap. Bom, quando você vem aqui na sua carteira da web, agora no Trademap, você consegue ter uma nova visão, tá? Então inúmeras informações foram consolidadas para vocês, tanto que do lado esquerdo você consegue acompanhar aqui o seu patrimônio, então dá para ver quando que você começou a ter as informações aqui no Trademap, o seu custo total, ou seja, o quanto que você despendeu para comprar todos os ativos, a variação patrimonial que você teve, né? Ou seja, o quanto que positivo ou negativo esse custo total variou ao longo do tempo. Tem aqui o seu resultado financeiro, tem a sua rentabilidade que leva em conta os proventos, vendas parciais que você fez e tudo mais. E tem aqui o quanto de proventos que efetivamente você recebeu aí da sua carteira. Além disso, você consegue acompanhar aqui classe por classe de ativo, o quanto que elas participam aí, tem de participação dentro da sua carteira de investimentos e o quanto de retorno que você teve de cada uma dessas classes de ativos, né? Então você consegue ver contribuição de cada uma delas. Tem aqui a estatística da sua carteira, os meses que a carteira ficou positivo, negativo, o melhor retorno e o pior retorno, mês acima do CDI, mês acima do IBOV, então tudo isso está aqui para vocês de forma consolidada. Tem aqui embaixo a parte de proventos, tá? Isso é bem interessante porque mês a mês você consegue acompanhar aqui o quanto que você recebeu de proventos dos ativos que você investe, então tá tudo aqui de forma consolidada e isso te ajuda muito como investidor, tá? A saber, por exemplo, qual é o ativo que mais está contribuindo para você, ou mesmo para saber qual está sendo a renda efetiva que você está conseguindo ter via dividendo dos ativos que você investe. Indo aqui para cima, nós temos a guia de rentabilidade, então você consegue ver aqui os retornos da sua carteira em vários períodos diferentes. No último mês, por exemplo, em junho, aqui em julho, nos últimos 6 meses, no ano, nos últimos 12 meses e desde o início. Então tem todas essas informações, se você quiser comparar a sua carteira aqui com o IFIX, por exemplo, se ela tem mais fundos imobiliários, você consegue acrescentar aqui outros benchmarks. Isso acaba sendo bem interessante. E aqui você tem mês a mês o consolidado da sua carteira, né? Então você consegue ver o quanto que ela performou e comparar essa performance com o CDI, com o Ibovespa, para saber se essa carteira está sendo realmente rentável ao longo do tempo e está conseguindo superar aí os benchmarks. Além disso, você consegue vir aqui na guia de patrimônio e acompanhar, né, o quanto que o seu patrimônio está variando. É legal você ver rentabilidade sim, mas tem a questão do patrimônio, porque você pode ir fazendo aportes ou mesmo retiradas ao longo do tempo. É legal também você acompanhar o seu patrimônio e você consegue ver aqui por classe de ativo o quanto que você tem em cada uma das classes aqui. Isso acaba sendo também bem interessante. Tem aqui uma guia que eu particularmente gosto muito, que é a de performance. Então você consegue ter aqui as informações da sua carteira como um todo, de forma consolidada aqui, e ver, por exemplo, nas ações, onde que está a custódia dessa ação, o quanto de participação que ela tem na sua carteira, quanto que você recebeu de proventos, qual que é o seu saldo atual, o quanto que você teve de resultado, o quanto que você teve de rentabilidade. Tudo isso está aqui consolidado para você, mas o melhor, né? Tem muitas pessoas que curtem aí extrair dados e jogar para o Excel para ter um tipo de controle e você consegue aqui agora com o Trademap exportar tudo isso. Basta você fazer um clique aqui que você tem o Excel para você com inúmeras informações sobre os seus ativos. Está tudo aqui consolidado para que se você quiser fazer algum tipo de controle pelo Excel, está aqui as informações dos ativos que compõem a sua carteira. Além disso, você consegue vir aqui, você consegue ver efetivamente que o extrato da sua conta, seja aquilo que você despendeu para realizar novas compras, seja aquilo que você recebeu via dividendo dos ativos. Então tudo isso está aqui disponibilizado para vocês. Você consegue aqui acompanhar as operações que você fez, né? Então as ordens de compra e de venda, os proventos de forma consolidada quando você recebeu. E claro, tem aqui também a própria agenda de rendimentos aí dos ativos que você possui. Então tá tudo aqui de forma consolidada. A Pro tem ainda mais novidades que eu vou mostrar aqui. Quando você vem aqui na lâmina, você consegue ter a rentabilidade real da sua carteira. Isso acaba sendo bem interessante porque o Trademap ele vai levar em conta o quanto as classes de ativos renderam no período e eles vão descontar a inflação nesse mesmo período, ou seja, mostra o quanto que o seu investimento conseguiu render além da inflação, porque isso é muito importante. Pensa, por exemplo, lá em 2014, quando nós tínhamos uma Selic rendendo 14% ao ano, e tinha muitas pessoas felizes ali com aquele retorno de mais de 1% ao mês. Só que poucas pessoas paravam para pensar que naquele período a inflação estava em 10,7% ao ano. Então a inflação era muito mais elevada, então o seu ganho real, que é o ganho descontado na inflação, não era tão elevado assim. Então é importante você
você ver ao longo do tempo quanto que a sua carteira consegue performar além da inflação, e o Trademap consegue trazer essa informação aqui para você. Mas além disso, posso dizer que a cereja do bolo da sua carteira é essa guia de risco. Então aqui você tem uma matriz de risco que você consegue acompanhar algumas informações relevantes dos ativos, como a rentabilidade anualizada, a volatilidade, é uma matriz de volatilidade para você ver o quanto de risco, o quanto de oscilação que essas classes de ativos tiveram suscetíveis. Nós temos aqui o Sharpe CDI, que ele leva em conta o quanto de retorno que essa classe de ativo teve, além do CDI, além da nossa taxa livre de risco. O Sharpe Ibovespa, ou seja, o quanto que essa classe de ativo em relação ao Ibovespa performou. Tem a maior queda, né? Então você consegue acompanhar aqui o drawdown, ou seja, em relação ao ponto máximo, quanto que essa classe de ativo ela chegou a cair, pode mostrar para você aí um pouco da volatilidade que a sua carteira pode estar suscetível, até para que você possa se acostumar a isso. Tem aqui o beta, para você saber em relação ao Ibovespa, por exemplo, quanto que essa classe de ativo ela anda, né? Lembrando que se o beta for superior a 1, significa que essa classe de ativo ela anda mais do que o Ibovespa. Se for inferior a 1, significa que ela anda menos, né? Tende a ter uma amplitude menor do que o Ibovespa. Nós temos aqui o VaR também, que é bem interessante. Ele é o Value at Risk, que mostra dentro de uma janela de tempo diária ou mensal, com 95% de confiabilidade, o quanto que a sua carteira ela pode se desvalorizar. Então mostra aqui tanto por classe de ativo quanto pela própria carteira. Isso dentro de um período diário quanto num período mensal, tá? Então todas essas informações estão aqui para você. Mas o principal para mim é essa amostra gráfica aqui, tá? Que mostra para você dois eixos, tá? Um eixo que mostra a rentabilidade anualizada e um outro eixo que mostra a volatilidade. Você consegue ver classe por classe de ativo o quanto de volatilidade que você teve. As ações tiveram aqui mais de 50% de volatilidade, ou seja, tiveram grandes oscilações, só que o retorno anualizado ficou negativo, tá? Então ele está 8,27 para trás. Tem outras classes de ativos como investimentos no exterior que eles tiveram também uma volatilidade grande, mas não tão grande quanto as ações, mas uma volatilidade aqui de 41%, só que uma rentabilidade de mais de 110%, tá? Uma rentabilidade aqui de 117%. Você consegue ver a importância da diversificação também dentro da sua carteira, tá? Você consegue ver que cada classe de ativo vai ter aqui um papel bem definido na sua carteira. Dá para ver aqui a própria renda fixa, né? Ela não teve muita volatilidade, mas ela também não entregou tanto assim. E aqui você tem a sua carteira como um todo, né? Você vê que tem ativos que têm uma volatilidade maior e às vezes entregam mais, outros que entregam menos, mas no composto, como que a sua carteira está se portando. Então, tudo isso o Trademap consegue trazer para você, né? Então mostra que você teve aqui uma volatilidade somada da sua carteira de 20% para um retorno aí de 8,4%. Essa aqui é uma baita função também para você utilizar aqui no Trademap. Lembrando que essa função de risco e rentabilidade real está disponível para assinantes Pro. Beleza? Bom, galera, então é isso sobre as novas funcionalidades do módulo de carteiras da web do Trademap. Espero que você tenha curtido. Comente aqui embaixo qual função que você mais gostou. Deixa um like aqui nesse vídeo se ele agregou valor para você. E claro, se inscreva aqui no canal do Trademap porque toda semana tem novos conteúdos para vocês.